fatos e mistérios. O pacto com o diabo. Na periferia implacável de uma cidade grande, não diferente de muitas outras pessoas deste mundo, minha infância e adolescência foram marcadas por uma vida difícil. Vivíamos em uma casa simples, eu, meus pais e meus 2 irmãos, um pouco mais novos. Meu pai lutando todos os dias para colocar comida na mesa e minha mãe, que além de ajudá-lo costurando para fora, todas as noites fazia suas orações pedindo a Deus por uma vida melhor. Na época, minha limitada capacidade de cognição e desconhecimento da vida, devido à pouca idade, não me permitiam compreender que as orações da minha mãe tinham mais utilidade para acalentar seu coração do que para fazer com que a vida fosse menos dura com nossa família. A mim, aquela cena que se repetia todas as noites causavam ainda mais revolta, pois eu percebia que os pedidos de minha mãe eram completamente ignorados por quem quer que devesse estar escutando. Apesar de nossa quase frequente união familiar, a harmonia da casa era constantemente quebrada pela minha personalidade revoltada. Cresci enfrentando as dificuldades das vielas empoeiradas e das casas caindo aos pedaços, alimentando um desejo avassalador de escapar de tudo aquilo que eu tanto odiava e que todos os dias me afligia. Ao atingir meus 18 anos, a carga das dificuldades diárias e a visão constante da luta de meus pais tornaram-se insuportáveis. Decidi que era hora de mudar nosso destino e de escapar da periferia que nos sufocava. Movido por esse anseio voraz, que não conseguia mais guardar dentro de mim, resolvi explorar caminhos sombrios e a pesquisar sobre as histórias que já havia ouvido sobre pactos com o diabo, as quais prometiam riquezas inimagináveis. Eu já estava decidido que iria mudar o meu destino, o da minha família e o de meus descendentes, caso os tivesse um dia. Queria quebrar o ciclo da herança maldita que sempre assolou minha família, durante gerações, já que meus antepassados nunca deixaram para seus filhos nada além do que a pobreza. Certo dia, então, tendo em mãos os conhecimentos que havia adquirido sobre relatos de pactos com o diabo, que obtive fazendo minhas pesquisas, fui à noite até uma encruzilhada deserta, próxima de onde morava, e pronunciei em voz alta toda a minha intenção, com a expectativa de que seria imediatamente respondido. Mas minhas palavras apenas ecoaram no silêncio e não houve qualquer tipo de resposta naquele momento. O vento sussurrava apenas indiferença, e as sombras da noite escondiam qualquer vestígio de presença sobrenatural. Completamente desolado e sem perspectivas, retornei para casa e fui dormir. Cerca de 3 dias se passaram e nada de anormal, até então, havia acontecido em minha vida. Já havia, inclusive, desistido da ideia do pacto, por achar, agora, que tudo aquilo não passava de fantasia. Entretanto, poucos dias depois, enquanto caminhava pela rua, fui surpreendido por um carro preto de luxo que parou ao meu lado. A janela abaixou lentamente, revelando um homem elegante e misterioso. Seus olhos refletiam uma profundidade desconhecida, e um sorriso sutil adornava seus lábios. Ele apresentou-se como o intermediário, o mensageiro do pacto, e pronunciou o meu nome. Disse que tinha a resposta que eu buscava. Atônito e meio que eufórico, mesmo sem entender como aquele homem me conhecia, aceitei sem hesitar o convite para entrar em seu carro, e ali mesmo me foi apresentada toda a proposta, a qual aceitei sem hesitar.
Apesar de, para mim, aquele ocorrido já ter se apresentado como algo sobrenatural, tinha dúvidas de que tudo o que eu almejava realmente aconteceria. Mas, para minha surpresa, no final da tarde daquele mesmo dia, também enquanto caminhava pela rua, fui novamente abordado por outro carro de luxo, mas desta vez apenas ocupado por um motorista, que, sem nada a explicar, apenas solicitou que eu entrasse em seu carro. Eu não tinha sequer ideia do que estaria por vir. Fui levado pelo motorista até uma área nobre da mesma cidade, lugar o qual nunca tinha antes colocado meus pés, e fiquei totalmente deslumbrado com toda a visão das lindas mansões que haviam naquele lugar. E foi em uma destas mansões que o motorista entrou e estacionou o carro. Naquele lugar fui recebido por uma senhora, de aparência normal e com roupas normais. Ela não aparentava ser a dona daquela casa e se limitou a me dizer para segui-la, sem me fornecer qualquer outra informação. Obedeci e a segui até uma espécie de salão, um lugar enorme que havia na parte dos fundos daquela mansão. Para minha surpresa, cerca de 30 pessoas já estavam lá, aparentemente me aguardando. Homens e mulheres, todos bem vestidos, com aparência de pessoas ricas e importantes. Eis que veio até mim a mulher mais bela que já vi em minha vida. Mal podia acreditar que aquilo de fato estava acontecendo comigo. Eu, que sempre me senti mais uma pessoa sem importância neste mundo, naquele momento realmente percebi que tudo aquilo que desejei estava prestes a se concretizar. Aquela linda mulher, em um primeiro momento, não me dirigiu qualquer palavra, apenas fixou o seu olhar em meus olhos e me pegou pela mão, diante dos olhares atentos de todas aquelas pessoas que ocupavam o salão, e me levou até um cômodo da casa que ficava no andar superior daquela mansão. Naquele cômodo havia apenas uma cama, a maior que já havia visto na vida, e após fechar a porta, a deslumbrante mulher apenas sussurrou em meu ouvido que ali iríamos selar o nosso pacto. Me senti tão envolvido com o momento que perdi meu raciocínio, me deixando levar pelo momento. Eu, mesmo com toda a minha inexperiência, tive uma noite inimaginável. Fui tomado por uma sensação de surpresa com a performance que tive com aquela linda mulher. Por vezes, sentia que estava apenas sendo conduzido por algum tipo de inspiração sobrenatural, cuja origem eu não podia identificar. No dia seguinte, acordei sozinho naquela cama, sem me recordar do momento em que peguei no sono na noite anterior. Ali, não havia sequer vestígios daquela linda mulher. Quando saí do cômodo, já me esperava em pé, do lado de fora, um homem o qual identifiquei como possível mordomo daquela mansão, mas que eu não havia visto na noite anterior, no salão, quando cheguei ao local. O homem me disse que era o encarregado de me orientar quanto às minhas obrigações como recém-iniciado. Me informou quais tarefas eu deveria cumprir e quais comportamentos eu deveria adotar em minha vida daquele momento em diante. Também me foi entregue uma bolsa de mão, a qual percebi que continha muito dinheiro, e o endereço da agência de um conhecido banco na cidade com o nome do contato, a quem eu deveria procurar. Este iria me proporcionar os meios financeiros para que eu pudesse cumprir minhas tarefas. Naquela mesma semana, deixei a casa dos meus pais, sob a justificativa de que havia surgido uma oportunidade de emprego irrecusável, mas que exigiria que eu me ausentasse muito de casa em virtude de viagens que eu teria que fazer. Com o tempo, o contato com minha família, sem que eu percebesse, foi se perdendo até que um dia desapareceu por completo. Realmente tudo em minha vida mudou da noite para o dia, e para sempre. Não posso divulgar aqui quais eram as tarefas a mim designadas, mas posso dizer que eram, na verdade, bem prazerosas de serem realizadas, pois envolviam viagens, contatos, festas e relacionamento casual com belas mulheres, e até mesmo homens, muitos deles pessoas famosas a quem eu via na televisão. Com o passar dos anos, tudo aquilo que me enchia os olhos e me entusiasmava
foi se tornando comum, até o ponto em que percebi que ter tudo o que sempre desejei já não me preenchia mais. Nesse momento, já com cerca de 29 anos de idade, me lembrei da minha família, aquela a qual eu sempre quis ajudar e que, por motivo que eu não conseguia compreender, havia sido completamente esquecida por mim. Ao buscar por notícias, começou o meu pior pesadelo. Soube que uma tragédia, cerca de 2 anos antes, havia atingido minha família enquanto eu estava distante. Nesse período, meu pai sucumbiu a uma doença avassaladora, um mal que o devorou lentamente, deixando minha mãe e meus irmãos impotentes diante da dor. Minha mãe, incapaz de suportar a perda do meu pai, foi consumida pela tristeza que pairava sobre nosso antigo lar e, inevitavelmente, se juntou ao meu pai pouco mais de 1 ano após o seu falecimento. Meus irmãos, sem notícias minhas e sem formas de realizar qualquer contato, passaram por tudo isso sozinhos e sem qualquer auxílio da minha parte. Quando eu soube de tudo, a culpa e a tristeza agiram como punhais em meu coração. Tentei realizar contato com meus irmãos, os quais, revoltados e chateados com minha indiferença e ausência, não conseguiram compreender a metamorfose que minha personalidade havia sofrido. A busca desenfreada por riquezas havia me cegado para o sofrimento daqueles que um dia foram meus pilares. A dor da perda e a rejeição de meus irmãos tornaram-se o fardo mais pesado que eu poderia carregar. No auge da minha angústia, percebi que tudo o que eu havia conseguido, aparentemente quase de graça, na verdade teve um custo o qual eu sequer havia imaginado, e o preço havia sido pago pela minha família, que sofria imensamente enquanto eu estava preso à minha falsa sensação de felicidade. A revolta tomou conta de mim. Se eu pudesse voltar no tempo, eu realmente faria tudo diferente. Mas como era impossível, decidi que não iria mais participar de tudo aquilo que havia envenenado minha alma. Deixei de cumprir minhas tarefas e fugi sem informar a ninguém meu paradeiro. As consequências dessa decisão logo começaram a afligir-me, e o ser maligno e sombrio com quem eu havia realizado o acordo logo se revelou implacável em seu castigo. Vivendo agora completamente sozinho, após a perda de meus pais e sem contato com meus irmãos, enfrento todos os dias uma vida de provações, assombrações, doenças e sofrimento. O peso do arrependimento, aliado às aflições que o descumprimento do pacto trouxe, é uma carga que carrego solitariamente pelos dias sombrios da minha existência. A minha saúde, que troquei por momentos de glória que não duraram muito, está aos poucos me deixando, e tenho tido visões estranhas que ficam me atormentando. A vida luxuosa que eu tanto queria também se foi, com a mesma rapidez com que veio. As mulheres, que eu achava que eram o máximo, sumiram como se nunca tivessem existido. Hoje reflito sobre as escolhas que fiz, indo atrás de soluções sombrias em busca da cura para a minha indignação. As consequências dessas decisões pesam como chumbo em minhas costas, e a tristeza vai tomando conta de mim. A vida, que antes era cheia de coisas legais e divertidas, cedeu lugar no palco para os arrependimentos. Quando quis ficar rico sem medir as consequências, acabei ignorando algumas simples lições que a vida tentou me ensinar: a do amor incondicional e o da humildade, a perda dos meus pais, a indiferença justificada dos meus irmãos, e ver tudo o que adquiri ir por água abaixo soam como um alerta que chegou tarde demais. As riquezas que o pacto me proporcionou foram como um sonho que se tornou um pesadelo. Agora, com as lágrimas de quem aprendeu tarde demais a lição, vejo o tamanho do erro que cometi. As riquezas e o status que eu consegui custaram caro, não só para mim, mas principalmente para aqueles a quem eu amava. Minha ganância atrapalhou minha visão do que realmente importava em minha vida, a minha família. Para quem está ouvindo este relato, deixo o aviso de alguém que passou por toda essa infeliz experiência. Por mais que as vontades pareçam ser atendidas por pactos, o preço a se pagar é muito alto.
as riquezas conquistadas às custas da própria alma e da vida, e felicidade de quem amamos nos deixam marcas impossíveis de apagar. A sensação de arrependimento é mais forte do que qualquer outra coisa que eu tenha experimentado em virtude do pacto que fiz. A verdadeira riqueza não está no dinheiro, mas sim nas relações sinceras, na tranquilidade de consciência e no carinho da família. Valorize o que é real, porque ir atrás das ilusões que o mundo proporciona pode fazer com que o nosso tempo, que é algo tão valioso, seja perdido ao ponto de não existir mais a possibilidade de ser recuperado. Termino este relato dizendo que hoje sou tomado por vários sentimentos, além da tristeza. Dentre eles, dois os quais considero os mais dolorosos para o ser humano: o arrependimento e o remorso. Que minha história sirva de exemplo para quem está pensando em seguir pelo mesmo caminho.